Yo, Geeks, tudo em cima! Vira e mexe a discussão sobre Nika ter sido pensado pelo Oda desde o começo é algo real ou não? O que o Oda pensou desde o começo, o que realmente ele deixou de pensar, qual que é realmente essa questão que foi sendo desenvolvido ali na trama, na história ali de One Piece e que definitivamente explodiu lá em Wano na figura ali da Hito Hito no Mi modelo Nika, né, para que o Luffy despertasse o poder da sua Gomu Gomu no Mi, da sua fruta. Mas vira e mexe, como eu falei pra vocês, sempre se levanta essa discussão. E aí agora eu vou trazer uma outra pauta que é: faz diferença o Oda ter pensado em Nika desde o começo ou não? O que isso realmente afeta no desenvolvimento ali de One Piece, na história e nessa trama que a gente tanto ama? Nós vamos discutir um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Bom, essa semana eu acabei trazendo aqui alguns comentários no X mediante a uma discussão entre aspas, tá, galera? Uma discussão ali com o narrador, né? A gente sempre tá conversando, eu e o narrador, a gente tá falando sobre Bleach, falando sobre outras obras, através aqui de uma postagem do Glon, né? O Glon ficou conhecido muito ali no X por causa da sua leitura de One Piece, né? Ele foi lendo ali capítulo por capítulo e foi falando, foi meio que desvendando, foi tipo assim, comentando, foi algo bem legal de acompanhar lá no X a leitura dele, né? As pessoas totalmente empolgadas, né? Engatando ele para ele falar mais sobre One Piece, né? Ler toda a obra. E aí ele trouxe um comentário que eu acho que é pertinente a gente trazer aqui no canal, né? Ele falou o seguinte: quando eu vejo uma pessoa criticando o Nika, falando que a introdução dele foi jogada, sempre tem alguém citando Skypiea para dizer que foi bem estabelecido. Não, gente, Skypiea não introduziu Nika. E eu concordo aqui com o Glon, realmente Skypiea não introduziu Nika. No máximo que a gente pode falar é que Skypiea reforçou o conceito e a atmosfera de Nika. Como assim? O que é esse conceito e essa atmosfera de Nika? É aquela sensação que Nika dá, sabe? Quando o Luffy aparece com o modo Nika, o estágio Nika, quando ele está ali naquele jeito, daquela forma do libertador, o guerreiro da libertação, Skypiea não só introduziu isso, na verdade reforçou isso, né? Porque toda essa base é meio que introdutória lá em Alabasta, né? Lá em Drum, na verdade, né? Drum, depois ali alguns pontos em Alabasta. Mas essa aura da libertação, do libertador, até mesmo do pessoal lá em Skypiea, de joelhos, meio que tipo assim, pedindo para que se houvesse algum deus naquele momento, salvasse eles, essa parte é o que eu acredito que seja a aura perfeita sobre o deus da libertação que o Oda queria realmente introduzir. E o Glon, ele trouxe esse comentário e eu acabei comentando o seguinte ponto: acho que o Oda esconde muita informação e isso estragou um pouco a apresentação de Nika. O Oda, ele já deixou, na verdade ele já falou várias entrevistas de que ele esconde muita informação. Ele esconde muita informação e ele já até mesmo ali falou que ele faz isso porque ele tem receio que as pessoas consigam acertar o plot através ali de teorias e tudo mais. Ele até mesmo deixou uma entrevista, né? Falou uma entrevista aqui recentemente de que ele não gosta que as pessoas teorizem sobre sua obra. E é no ponto de que até mesmo agora ele não quer mais mudar o conceito até o final. Então não é à toa que um dos maiores canais no YouTube, né, japoneses sobre One Piece, que é o Yoderon, ele parou de postar vídeos, porque isso, na visão ali do japonês, é algo prejudicial para a obra que ele ama, para a obra que ele gosta. Então, tipo assim, na minha visão, o Oda, ele segurou tanto Nika, que quando chegou lá em Wano, dá a impressão, passa a impressão que ele pensou ali em Wano. Joga aí em Wano que tá tudo certo. Não, eu não acho que seja isso. Eu não acho que ele pensou em Wano Nika. A gente observa aqui, né, que ele ficou segurando tanto que fez parecer em Wano que foi feito de última hora, mas não foi.
não foi ali de última hora, foi pelo menos alguns arcos, algumas sagas que Nika foi introduzido na trama de One Piece. A Bíblia do Kuma sempre teve Nika na capa. Pra quem não sabe, ali a figura que está na capa da Bíblia do Kuma é a deusa da vitória Nika, da mitologia grega. E nós somos apresentados a essa Bíblia, né? Que depois lá no arco de Egghead, através do flashback ali do Kuma, nós observamos que se trata realmente ali dos conceitos e das apresentações sobre o que é Nika. A gente observa ali que também temos vários pontos na obra apresentados para nós sobre ali essa figura, essa aura através ali de Nika em relação a Skypiea. Nika sempre esteve ali presente na obra, mas ele ser o Luffy, aí que é a questão, né? Nika ser o Luffy, aí que é a questão que o Oda realmente ficou ali confuso de uma forma desde o início ou não, que não tem como cravar, não tem como realmente falar nada sobre esta visão, né, de que o Oda pensa que o Luffy vai ter ali o poder de Nika desde o começo, né, desde o começo. Aí realmente já é forçar a barra, né, você falar, não, o Oda pensa no Nika, aí já é forçar de barra, porque não tem parâmetro pra gente falar com toda certeza isso na trama, né, tentar distorcer ali os fatos. Eu confesso que eu já fui do time que não, o Oda vai lá, fez Nika desde o começo, tal, para ser poder do Luffy, realmente eu já pensei nisso, mas hoje eu já sou mais pé no chão nesse sentido, né? Hoje, o que eu acredito é que Nika, sim, foi pensado desde o começo, mas não para ser o poder do Luffy. Mas uma coisa que eu tô pensando aqui desde o começo desse vídeo é que você deixou o seu like, né? Se inscreveu aqui no canal e também compartilhou os nossos conteúdos de One Piece por aí. É importante você comentar o que você acha. Você acredita que o Oda, ele pensa em Nika desde o começo? Não pensa em Nika? Foi algo realmente criado depois do time skip? Antes do time skip? O que você acha? O que você acredita? Deixa aí o seu comentário, mande seu hypar, mande seu valeu, mande aí também o seu botão de seja membro, se torne membro aqui do canal e fortaleça ainda mais os nossos vídeos de One Piece por aqui. E é claro que nós estamos nessa plataforma maravilhosa chamada X, onde uma pessoa chega do nada, te chama de escroto, te chama de idiota, te chama ali de retardado, mas não foi no caso aqui do narrador. O narrador foi super respeitoso. O narrador, ele comentou um negócio, né? Eu acho que eu até vou voltar pra página aqui. Deixa eu ver se já é essa página. Acho que não. Aqui. O narrador, ele comentou um negócio que é ali, tipo, não tinha como esconder, porque Nika não existia nessa época. Ele tava reforçando a ideia, e o ponto principal do narrador, que eu não tenho como refutar essa parte até agora, porque o ponto principal é que Nika deveria ser citada ali em Impel Down. Eu preciso reler Impel Down para tentar achar alguma pista sobre Nika lá. Mas, por enquanto, eu dou o meu ponto a torcer pro narrador. O narrador tem razão nesse sentido. Nika como poder do Luffy não pode existir desde o começo, porque o Oda não traz ali essa estigma para nós, para ter esse reforço, né? Não tem como falar ali que realmente tem essa capacidade e essa característica. Agora, Nika como a figura divina, como o poder do Deus do Sol, como a figurativa do Deus do Sol, aí nós temos como respaldar. Tanto ali em materiais extras de Eiichiro Oda, de One Piece e também de outras coisas, nós temos esses plots que podem reforçar de que Nika realmente, a figura divina, seja pensada ali pelo Oda desde o começo. Porque nós temos o primeiro ponto aqui, né? Em sua primeira ideia como mangá, aos 18 anos, o Oda queria lançar Forward, né? Que nunca foi lançado, né? Foi apenas uma ideia, um esboço ali de ideias que nunca foi pra frente. Ele teve a ideia de Mary. Mary seria o espírito da seringueira que tinha ali 5.008 anos. 5.008 anos, nós sabemos aqui, espírito da seringueira, poder da borracha. Nós não sabemos se o Mary iria dar os poderes para Monkey D. Paul, né? O Paul ali, da forma como que esse personagem era o protagonista, né, de Forward ali, da base, né, dessa maneira ali que o Oda tava pensando para sua primeira história.
Mas o fato é que temos esse cara chamado Merry e ele era o espírito da seringueira e é um ponto realmente muito parecido com o que o Oda pensou ali pro desenvolvimento. O Oda provavelmente amadureceu mais essa ideia, substituindo ali o Merry para Nika. Merry então se tornou o navio dos chapéus de palha. E por que eu acho que ele trocou o Merry por Nika? Porque no sentido da libertação, no sentido da alegria, eu acho que ele achou, e até mesmo ali da complementação do poder da borracha, eu acho que ele achou um conceito para realmente ser essa justificativa deste nome. Ponto 2 aqui, o Oda então usou Nika pelos vários simbolismos que nós temos. A primeira delas é a árvore Nika nas Maldivas, que carrega um espírito dentro dela. O folclore ali das Maldivas diz que essa árvore, essa seringueira, tem um espírito dentro dela e esse espírito bate ali com essa descrição que era o Merry na primeira história ali do Oda. O B que nós temos aqui é que além de Nika ser o nome de uma seringueira, nós também temos que Nika é uma onomatopeia, né? E é uma onomatopeia para sorriso, usado ali desde o capítulo 56 de One Piece. É muita coincidência, né? O capítulo 56, que é Gomu, borracha, ter ali de forma definitiva ali a primeira onomatopeia, que é Nika. E no capítulo 1043, quando o Luffy está ressuscitando, né, ali no final do capítulo 1043, nós observamos uma onomatopeia ali também saindo da sua boca com a figurativa de Nika, né? Então tem todos esses pontos aqui também sobre essa substituição. Como eu falei pra vocês já, Nika é a deusa da vitória, né? Nika também é a deusa da vitória e está ligado diretamente à Bíblia de Bartolomeu Kuma, né? Está ligado ali definitivamente na figura de Bartolomeu Kuma, que lá no flashback de Egghead nós teríamos ali esse conceito muito bem elaborado. LP, mas o Kuma não quer dizer nada, né? Que o Oda pensa em Nika desde o começo. Tá, você tem lá em Marineford. Na verdade, você já tem desde antes, né? Porque o Kuma, ele é apresentado pra nós antes de Skypiea, carregando essa Bíblia na mão. E todo esse plot do Kuma, sobre ele ser um ciborgue, sobre ele ser um Shichibukai, eu acredito que já estava sendo desenvolvido. Porque lá em Marineford, quando o Kuma já tem a memória apagada, a ligação com o Sentomaru, com o Kizaru, com o Vegapunk já está feita e já está estabelecida. E o Kuma salvar os Chapéus de Palha em Sabaody já marcava de uma forma que não há, na minha concepção, toda essa trama ali do Kuma de ser realmente ali algo que vai ser um retcon, né? Que vai ser algo que vai ser adaptado futuramente. Eu vou dizer que o Oda pensava na história do Kuma 100% desde, sei lá, antes de Skypiea? Claro que não. Algumas coisas ele pode ter acrescentado, mudado, modificado. Talvez toda a história da Bonnie tenha sido realmente aprimorada ali através dos anos que se passaram e o Oda se tornou o pai. Só que a questão do Kuma, a história do Kuma, a base ali sobre ele acreditar nessa figura divina e até mesmo carregar uma Bíblia na mão, é um ponto extremamente importante para reforçar como essa figura divina de Nika sempre esteve na mente do Oda desde o começo. Outros pontos que nós temos aqui é que na letra D, Nika é usado como símbolo da vitória sobre a morte. Jesus Cristo venceu. Muitos gregos, muitos judeus e muitas pessoas que aceitavam a Jesus ali, logo no começo do evangelho, meio que se prontificavam através desse comunicado, né? ICXC Nika, né? Que é Jesus Cristo venceu. Venceu o quê? Venceu a morte. Igual o Luffy. O Luffy não vence a morte no capítulo 1044, quando ele ressuscita e ressuscita como Nika. Também é mais uma figura para que o Oda substituísse ali Merry por Nika. Nós então, como eu já falei, toda a história do Kuma depende de Nika para existir. Kuma foi apresentado no capítulo 233, já com sua Bíblia em mãos. E no ponto 4, eu acho que é o fator mais crucial para a gente observar que o Oda sempre esteve pensando aqui numa figura divina, que existem sinais do Deus do Sol espalhados pelo mangá desde Alabasta. Isso se não tiver lá em Drum, tá? Isso não tiver lá em Drum, porque lá em Alabasta é onde eu lembro. Agora, se não tiver lá no East Blue, lá também ali em Drum, em outras sagas, Little Garden, tem vários conceitos. Se eu não me engano, em Little Garden fala sobre o Deus do Sol, né, de Elbaf, né? Já comenta um pouco sobre o Deus do Sol de Elbaf.
Então essa figurativa já estava conectada na trama desde lá. Quer dizer que o Oda pensa em Nika como deus do sol desde o começo? É difícil dizer, é muito difícil dizer. Agora a figura da divindade já estava no mangá desde sempre, né? Desde sempre a figura da divindade já estava lá. Então aqui nós conseguimos pensar em 2 pontos sobre através aqui dessa thread. O Oda já pensava em uma figura divina na sua história desde o primeiro ou segundo arco de One Piece, né, que é a figura do Deus do Sol. Nika esteve nos planos do Oda através da mudança do nome ali do Mary. Então Mary passou a ser um barco, Nika seria ali essa figura do deus divino de One Piece. E é claro, né, como eu já disse pra vocês, eu já não sou mais inocente pra acreditar que o Oda pensou em tudo desde o começo. Confesso que é até besteira pensar assim, visto que é muito mais incrível entender que o talento dele está em nos fazer questionar se ele havia pensado nisso no começo ou não. Esse é o ponto desse vídeo. O ponto desse vídeo é que não faz diferença se o Oda pensa em Nika desde o começo ou não, se você gosta da temática de Nika. Se você gosta da temática de Nika, se você gosta do poder, das habilidades, do que o Luffy representa, você vai conseguir ver Nika em tudo, desde Drum lá no salto, quando a gente observa a fala, a apresentação do nome verdadeiro de Gold Roger e o Luffy fazendo a pose de Nika, através ali da doutora Kureha. Temos no volume 12 o Luffy também fazendo a pose de Nika na primeira capa, uma das primeiras capas, dá pra se dizer assim, nos primeiros 3 anos de mangá, o Oda já colocando a pose de Nika lá. Então ele foi meio que se estabilizando, restabelecendo na história o que ele queria usar com essa figura divina. E cara, não tem como olhar ali pra Skypiea, Alabasta, Dressrosa, todas essas partes em que o Oda ele coloca o Luffy para lutar contra governantes, vilões opressores, trazendo liberdade, e não ver a figura de Nika na história, não ver ali a representação de Nika na trama. Eu não estou dizendo que o Oda pensava nisso desde o começo, mas isso tanto faz, é indiferente. É indiferente, porque se você gosta da temática de Nika, você vai aproveitar a história do mesmo jeito. Agora, se você não gosta, aí temos pena, porque vai ter nada aqui, tipo, você vai falar que é forçado, você vai falar que o Oda tirou isso do nada, sendo que não foi. É o conceito, a atmosfera, a aura de Nika já existe desde o começo do mangá. Desde o capítulo 1, depois que o Luffy come a Gomu Gomu no Mi, ele fala que está mais feliz. Quer dizer que isso já era Nika? Claro que não, nós não sabemos. Só o Oda pode falar sobre isso. Mas a gente pensar que o Oda pensa em Nika desde o capítulo 1 é mérito dele. É mérito dele. Você que não gosta de Nika, você que acha Nika forçado, você que acha que o Oda tirou ali do nariz dele Nika de Wano, e você não consegue explicar, não consegue realmente ali provar que ele pensou em Wano de última hora, isso é mérito de Eiichiro Oda, isso é mérito do cara, isso é mérito dele como autor, porque você fazendo um retcon, e olha que escrever no Queijo Luz eu aprendi um pouco sobre isso, você escrevendo e você tendo um retcon e as pessoas questionarem se aquilo é pensado desde o início ou não, isso é mérito do caramba do autor, cara. Isso é mérito, e é por isso que o Oda, ele é genial. Não é porque ele pensa em coisas desde o começo, é porque ele faz a gente acreditar que ele pensa nessas coisas desde o começo da história. Porém, como eu disse aí em cima, eu acredito que o Oda pensou em Nika desde o primeiro capítulo de One Piece. Não como poder do Luffy, porque aí já é loucura. Não tem prova suficiente realmente para falar um pouco sobre essa visão, mas como espírito da seringueira, o Deus do Sol que está espalhado por todo o mangá. Uma coisa é certa, todas as sagas têm algo interpretativo sobre o Deus do Sol, sobre a figura da libertação, sobre o Deus do Sol, sobre o símbolo do Sol espalhados por todos os lugares. Lá em Alabasta tem, em Drum eu não lembro direito se tem, nós temos também lá em Dressrosa, tem em Skypiea, tem em Wano, tem em Zou, tem lá na Ilha dos Tritões, tem em todos os lugares, todos
tá lá em Sober também tem ali o símbolo do sol. Todos os lugares têm essa base sobre ali o deus do sol. Agora, se o Oda pensa nisso desde o começo em relação a Nika, aí só ele sabe. Mas eu acredito que sim. Nika é pensado desde o começo. Agora, se isso é pensado através dos poderes do Luffy, aí são outros 500. Só que como eu disse, tanto faz. Se você gosta da atmosfera ali de Nika no Luffy, tanto faz pra você. Não faz diferença nenhuma saber se ele pensa nisso desde o começo ou não, porque pra mim é extremamente muito bem trabalhado.